Olá, eu sou o Gustavo, eu sou da Quiropraxia Paulista e hoje eu vou explicar para vocês de uma forma extremamente simples o que é hernia de disco. Eu vou explicar para vocês alguns testes que vocês podem estar fazendo em casa para verificação de hernia de disco, lembrando que esses testes não são fidedignos. E terceiro de tudo, eu vou estar mostrando para vocês como se faz esses testes, tá bom? Então, não esquece de curtir, de compartilhar e escreve aqui embaixo se você tem alguma dúvida ou algum tipo de vídeo que você quer ver. Então, a princípio, o que a gente precisa entender? Isso daqui é uma coluna vertebral, tá? E o que ocasiona a hernia de disco? Ou você causa ela por algum tipo de trauma, ou você causa ela por uso excessivo de determinada região, por uma postura, pela forma que se senta, pela forma que se movimenta, por esportes ou qualquer coisa do tipo, tá? Lembrando, hernia de disco não é o fim do mundo e é possível viver muito bem com hernia de disco. Mas vamos ao que interessa. O que realmente é a hernia de disco? Os discos vertebrais, e quando ocorre o extravasamento do líquido que existe dentro desse disco, basicamente você tem essa região gerando compressão. Você acaba tendo alguns sintomas, como a irradiação para alguma das pernas, perda de força em algum dos lados, não tão significativa ou às vezes muito significativa. Você começa a ter uma dor na região de lombar ou se for cervical, pode ocorrer também esses mesmos sintomas e com isso você acaba desconfiando do que você exatamente tem na região da coluna, tá? Muitas das vezes as pessoas acusam como bico de papagaio, como hernia de disco, mas hoje eu vou estar ensinando vocês a identificar todos esses processos. Então vamos lá. Se a gente tem esses discos eles foram colocados aqui na sua coluna para quê? Para absorção de impacto. Só que com o decorrer do tempo, conforme você senta, o seu quadril ele é jogado para frente. Muitas das pessoas têm mania de, ao sentar, já projetar o quadril para frente ou não encostar ele na cadeira. Se você olhar aqui para ele, é mais ou menos essa mesma situação que vai acontecendo. E com isso, a sua coluna ela vai criando esse formato mais retificado. Então, uma coluna naturalmente ela tem a curvatura da região de lombar e conforme o tempo vai passando, você vai perdendo essa curvatura. Então imagina aqui comigo que todo o impacto que era para ser dissipado nessa curvatura, ele acaba sendo absorvido diretamente pelos discos. Então lembrando aqui, se a gente tem a absorção de impacto por toda essa região, conforme você anda, conforme você senta de forma errada, conforme você pratica exercício, você começa a ter algum excesso de movimentação e de impacto nas determinadas regiões, ela começa a gerar danos para todos esses discos. O que vale sempre lembrar? O seu corpo ele vive numa constante degeneração. Não existe nenhum processo que faça com que o seu corpo ele pare de se degenerar. É por isso que você nasce e você morre. Senão você seria eterno por conta da degeneração constante que vem ocorrendo. E aí conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo a ruptura desses discos e gera a hérnia de disco, que basicamente ela pode ser lateral, ela pode ser frontal, ela pode ser lateral para o outro lado ou exatamente para trás. Quando a gente tem uma compressão nos forames, que são essas regiõezinhas aqui, esses fiozinhos eles passam diretamente para suas pernas. É o que todo mundo tem costume de falar, que é a dor no ciático. Se você tem compressão nessas determinadas regiões, como consequência você começa a sentir choque nas suas pernas. Então, isso é hernia de disco. Basicamente é um extravasamento do líquido de dentro dessas regiões. Em alguns casos a gente consegue reverter esse quadro por completo, em outros casos nós não conseguimos fazer esse processo, tá? Vai depender muito do paciente, vai depender muito dos exercícios, mas todos apresentam melhora na qualidade de vida só com a quiropraxia, ou com a quiropraxia e musculação, ou os exercícios indicados para fazer em casa e coisas do tipo. Então agora eu vou estar passando para vocês alguns testes para que vocês façam em casa e vocês comecem a analisar se baseado nesses testes vocês sentem algum tipo de dor, desconforto, choque ou qualquer coisa do tipo, tá? Lembrando, a hernia de disco ela é identificada através dos exames de imagem, não é pelo raio-x. Ou é tomografia ou é pela ressonância que a gente consegue fazer a verificação desses processos. Então, os testes eles não te dão
100% de garantia em cima disso, mas eles podem te ajudar a identificar todos esses processos. Então acompanha aí, mas não esquece de comentar aqui embaixo suas dúvidas e compartilhar o nosso vídeo. E também não esquece de se inscrever no canal e curtir, beleza? Então aqui no primeiro teste que vocês podem estar fazendo, você vai basicamente flexionar o seu tronco para frente e a partir daí você começa a identificação dessas regiões para verificar se você começa a sentir algum tipo de dor nessas áreas aqui da lateral, tá? Isso aqui é um teste que muitas das vezes você vai sentir dor no seu posterior de coxa e isso é normal por conta da falta de alongamento, já pode voltar aqui para cima, mas o importante é você fazer a verificação na região lombar para a gente fazer essa identificação. Já no segundo teste que você pode estar fazendo em casa, você depende de alguém para fazer isso para você. Não adianta você simplesmente levantar a perna e tentar identificar esses processos, porque é o que não vai acontecer por conta da contratura muscular. Então você vai pedir para alguém simplesmente elevar a sua perna até mais ou menos essa região e a gente vai verificar se você começa a sentir dor na região lombar. Logo em seguida, nós vamos empurrar as pontas dos pés para trás e, caso a pessoa comece a sentir choque na região, a gente tem um processo de identificação do nervo ciático sendo comprimido, tá? Na segunda etapa, não sentiu dor em nenhum dos dois nem nada, a gente sobe mais ou menos nesse ângulo de 45 graus e a gente faz a verificação se sente alguma dor na região de lombar, tá? Já no terceiro teste, a gente vai repetir o mesmo processo da primeira vez. Então você vai flexionar o seu tronco lá embaixo e você vai voltar com ele, você vai repetir esse movimento 10 vezes. Caso você comece a sentir dor na sexta, na sétima, na oitava, você já pode parar o teste. Se você chegou na décima, ele é um teste negativo, a gente ignora toda essa parte, tá bom? Já no quarto e último teste que eu vou estar passando para vocês hoje, basicamente você vai pegar o seu dedão exatamente dessa forma e você vai assoprar a região. Então, reproduz o teste para mim. Você, fazendo esse teste, você consegue sentir uma pressão na região da sua lombar. Caso você sinta dor com todos esses processos, ou em 2 ou mais desses testes que foram passados, não esquece de agendar sua consulta com um médico especializado e fazer os exames determinados de imagem, tá? Lembrando, a quiropraxia, ela auxilia muito na hérnia de disco e no tratamento, e vale lembrar que é um processo vitalício e que vai te trazer uma melhora na sua qualidade de vida, tá? Então, melhora na qualidade de sono, melhora ao acordar, melhora ao dormir e ser feliz para sempre. Valeu? Não esquece de compartilhar, se inscreve e compartilha com quem precisa desse vídeo. Obrigado!